Essa reivindicação dos auditores é absurda. Não pelo aumento em si. Se o governo tivesse condições, deveria dar aumento a todos, afinal de contas, há inflação e necessidade, portanto, de recomposição. Agora, no momento de cobertor curto, em que não há recursos disponíveis para fazer esse aumento, essa chantagem sobre o governo é inadmissível. Ainda mais no momento em que a sociedade, o setor privado, que é quem paga o imposto e paga, portanto, o salário de toda essa turma aí, houve diminuição de receita, perda de emprego, empresas quebraram, ou seja, toda a sociedade brasileira privada, do setor privado, teve, querendo ou não, que participar do rateio, ou seja, do sacrifício decorrente da pandemia. Os servidores podem também fazer a sua parte, até porque nós estamos falando justamente desse grupo, da elite do funcionalismo, quem ganha mais, ganha muito mais do que a média da população brasileira. Essa argumentação seria perfeita se nenhuma das categorias tivesse recebido aumento. Muitas delas estão há 5 anos com salários congelados, sem sequer receber o reajuste pela inflação. Agora, o problema específico com os auditores da Receita Federal é o seguinte: uma parte do orçamento deles, R$ 1 bilhão praticamente, foi simplesmente retirado do orçamento, então não se trata nem de reajuste salarial, é aquele dinheiro para despesas corriqueiras, como, por exemplo, conforme nos informou lá numa entrevista anterior o presidente lá dos auditores fiscais da associação, dizendo que você precisa de investimentos em atualizações de TI, de tecnologia de informação, então coisa básica para quem é responsável justamente para a arrecadação fiscal, aliás, arrecadação que tem batido sucessivos recordes. Então, quando você tem uma parte desse orçamento, R$ 1 bilhão removidos da Receita Federal para dar aumento para outra categoria, é natural que eles se rebelem e se mobilizem como tem acontecido agora. O presidente Bolsonaro e o governo federal foram extremamente inábeis, focados justamente numa campanha eleitoral, então fazendo um aceno para uma importante base eleitoral do presidente, que é a Polícia Federal, eles deixaram de dar reajuste para 1 milhão de servidores, que também estão com salários congelados há muitos anos. É só você colocar na balança. Obviamente não tinha chance nenhuma de dar certo, e agora está aí a retaliação em forma de greve, de paralisação de operação padrão dos auditores da Receita Federal e o risco de que essa insatisfação se dissemine para outras categorias. Amanda, só fazer uma correção aqui, ao contrário do que você falou, que é recurso para orçamento, para recompor verba de tecnologia, de informática, etc. Bônus de desempenho não tem nada disso. Bônus de desempenho é salário. E o que eles estão reivindicando é salário. Portanto, não tem nada a ver com corte de 1 bilhão para infraestrutura, para informática, para nada disso. Eles querem salário. E a exemplo desses funcionários públicos, outros também poderão pedir, com a diferença de que esses estão no topo da cadeia do ponto de vista de salários na administração pública federal. São duas coisas diferentes, você tem razão. Uma coisa é a regulamentação do bônus de eficiência, que é uma reivindicação antiga deles e que, segundo esses auditores fiscais, foi prometida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. E outra coisa era a previsão orçamentária, que no início, quando essa peça foi mandada para o Congresso, havia uma previsão orçamentária de R$ 2 bilhões, e um ofício foi enviado pelo então secretário-geral da Receita Federal, o Toches, que hoje nem é mais secretário-geral, dizendo que havia uma insuficiência de recursos. E você tem uma área que está sendo desmantelada, que não tem os investimentos necessários para fazer a arrecadação. Mas por isso, não é investimentos por isso no que TI. eles estão... Não, e aí esse orçamento, você houve um corte nesse orçamento de quase R$ 1 bilhão, justamente com um remanejamento de recursos no Ministério da Economia para dar o aumento para os policiais. É por isso que eles estão reclamando também. Então, são duas coisas diferentes. Houve corte no orçamento e a falta de regulamentação do bônus de eficiência, que é reivindicada há bastante tempo. A ameaça de greve se decorre da ausência do bônus por desempenho. É isso que eles estão ameaçando a greve. Não tem nada a ver com recurso para as duas coisas, Salles, são as duas coisas. A corte no orçamento e a falta de reajuste salarial, de bônus de eficiência. Aliás, qualquer outra categoria poderia colocar a mesma reivindicação, porque só os policiais federais recebem aumento e não educação, saúde, Banco Central, IPEA, etc. Você sabe melhor do que eu, você teve lá dentro 1 milhão de servidores públicos, a pressão é imensa. Agora, é óbvio que impõe um risco à administração federal quando você beneficia somente uma categoria e deixa as outras, o resto à míngua.